Mas afinal, qual é o perfil de homem que as mulheres mais insistem e mais correm atrás? E olha só a pergunta que eu faço. Eu não estou falando qual tipo de homem que as mulheres mais gostam. Eu não estou falando o tipo de homem que as mulheres mais querem ou desejam na cabeça delas. Eu estou falando mais do tipo de homem que as mulheres não resistem e correm mais atrás desses homens. Mesmo que a cabeça dela brigue, o instinto dela, os ovários dela querem aquele homem, mesmo que a cabeça dela brigue e fala, você não deveria querer aquele homem, mas ela quer aquele homem. Qual é esse tipo de homem que faz as mulheres efetivamente correrem atrás e às vezes até passar por cima do seu orgulho? E para ter essa resposta, nós temos que nos atentar às escolhas que as mulheres fazem e não o que elas falam ou escrevem na internet. Atrás de quem ela corre atrás? Quem é esse cara que realmente ela acaba até se sujeitando a situações que antes ela pensava que nunca ia fazer isso por um homem e acaba fazendo porque aquele cara dobrou ela? Qual é o perfil desse tipo de homem? Bom, podemos falar de muitas coisas, mas hoje eu quero falar especificamente da estabilidade emocional. Quanto mais estável emocionalmente um homem for, mais as mulheres se atraem e se prendem a esse homem. Por quê? Cada um dos sexos procura o que não tem no outro. Então, os homens em geral vão procurar o que eles não têm nas mulheres, que é assunto para outro vídeo. E as mulheres vão procurar em geral, analisando as mulheres, a maioria das mulheres tem o quê? Instabilidade emocional. Isso é uma característica feminina muito forte. Tanto que a maior parte dos casos de distúrbio bipolar, síndrome borderline, são mulheres. Por outro lado, a maioria dos psicopatas são homens. Psicopatas são pessoas que quase não têm emoção e têm zero empatia pelas outras pessoas. No geral, generalizando, as mulheres são mais emotivas e têm uma instabilidade emocional. Elas variam mais o emocional delas e os homens são um pouquinho mais estáveis, principalmente quando você pega aqueles homens bem masculinos. É claro que nas últimas décadas a testosterona dos homens está diminuindo e as mulheres estão percebendo que os homens estão ficando muito emotivos, chorões, mais bobões assim, mais frágeis, e isso inclusive está incomodando as mulheres. Então as mulheres procuram os homens que têm mais estabilidade emocional. Se um cara for muito emocionado e antes que a mulher se apaixone por ele, ele vai lá, se declara para ela e chora e fica fazendo coisas românticas, melosas e pegajoso em cima dela, certeza que ele não vai conseguir conquistar essa mulher, porque as mulheres têm verdadeiro repúdio por homens que são mais emocionais do que elas. Então, eu até vi uma mulher falando assim, eu acho que eu concordo mesmo, uma mulher dizendo que a mulher gosta um pouquinho mais do homem do que o homem da mulher. Eu sei o que ela quis dizer, não é que gosta mais, mas gosta de uma forma diferente. As mulheres gostam de uma forma mais emotiva e os homens gostam de uma forma mais prática, fazendo coisas ou protegendo a mulher dele. Ou seja, é um jeito mais racional de gostar, é o jeito masculino de gostar. Então ele pode amar a mulher dele, mas ele não pode ficar demonstrando isso com coisinhas românticas e fofinhas a todo momento. De vez em quando é legal. As mulheres ficam muito felizes quando aquele cara durão, de vez em quando eles se dobram um pouco e daí ele faz alguma coisa romântica pra ela. Mas é de vez em quando, essa é a surpresa. Agora, se essa for a constância do cara e o cara for mais frágil do que ela percebe que não tem um apoio masculino no sentido de estabilizar o emocional dela, ela não vai ter atração física, sexual, emocional, feminina. A fêmea dela não vai se atrair por esse macho. O problema é que isso traz uma pegadinha para a maioria das mulheres, porque até hoje a maioria das mulheres ainda confundem estabilidade emocional com falta de gostar mesmo, com falta de sentimento. Ou seja, ela tenta fazer ciúme no cara que ela tá ficando, mas o cara que ela tá ficando não liga muito. E daí ela assume isso como se esse cara fosse muito seguro, porque ele não tá nem um pouco com medo de perder ela. Ela fala, nossa, esse cara ele é bem confiante mesmo, ele não tem medo de me perder. Mas não é porque ele é estável emocionalmente, porque ele é um colosso de estabilidade, maturidade. Não, é porque ele não gosta de você mesmo, ele não tá nem aí, sabe? Ele quer só sua companhia quando é conveniente pra ele, quer transar com você, mas ele não gosta de verdade de você. Então ele não tem medo de te perder porque você não é preciosa, no sentido que você é a única. Você é apenas mais uma no harém dele, assim. Então, e ainda tem mais esse detalhe, né? As mulheres gostam de homem, gostam não, elas se atraem, não é que não gostam, mas elas instintivamente, os ovários delas acabam incomodando elas para chamar a atenção, né? Chama a atenção delas, homens que são mais disputados por outras mulheres, principalmente por mulheres bonitas. Aí vem sempre aquelas mulheres dizer assim, ah, prato que é muito concorrido, deixa pra outra que tá com fome. Geralmente a mulher que posta isso é uma mulher que não foi a escolhida pelo cara concorrido, daí ficou
chateada e vai lá e posta isso aí, na verdade. Mas o que ela queria. Não é assim? Então, não é que o cara é galinha que vai sair atirando pra todo lado, mas muitas mulheres querem o cara, demonstram interesse. Ela vê que aquele cara é concorrido e isso ativa os instintos femininos de concorrência dela. Então ela vai acabar se interessando muito por esse cara. Então perceba que isso é um ciclo, é uma bola de neve, porque homens menos emotivos, que se apaixonam menos, eles vão acabar tendo mais mulheres e serem mais concorridos. E as mulheres vão continuar insistindo em tentar fazer esses caras se apaixonar por elas, mas não vão conseguir porque os caras não se apaixonam fácil. Agora o homem que se apaixona facilmente, ele acaba se declarando muito, pede namoro e se entrega muito, é muito sensível, ele age no polo feminino e a mulher dá a impressão que ela tá sendo cantada por outra mulher, assim, esse cara tá muito emocionado. E daí ela às vezes até tenta namorar com o cara, mas com o passar do tempo ela percebe que falta alguma coisa. É o que é? O polo masculino, ela tá precisando de um polo masculino. É claro que isso fica ainda mais confuso quando a mulher está no polo masculino. Ela é muito machona, daí não cabe um homem mais masculino na vida dela, então o homem que consegue entrar na vida dela é só o mais que tá no polo feminino mesmo, aquele mais emocionado, aquele que ela sente que é um homem, pô, né? Às vezes ela até se relaciona, mas o relacionamento é muito ruim pra ele, no caso, né? É um alerta pros homens até, pra tratarem isso, pra você não ficar no polo feminino, que você vai sofrer muito. Se você conseguir namorar com quem você gosta, casar, esse casamento, esse namoro vai ser péssimo pra você, porque a mulher pisa mesmo, porque o cara deixa. Tá na mão dela, ele come, ela faz ele de gato sapato. Mas, por outro lado, essas mulheres tendem a não ficar tão felizes assim com os maridos, namorados, quando eles são os bananas. E isso está acontecendo cada vez mais por conta do crescimento do feminismo, da opressão em cima da masculinidade, que todo mundo sabe que masculinidade hoje é quase um palavrão, não pode se falar de masculinidade, não é mais uma qualidade, é um defeito ser masculino. Os homens que conseguem ficar no polo masculino e não são sentimentais, tem muita oferta de mulher, aproveitam isso e são os famosos canalhas, os cafajestes, que muitas mulheres correm atrás. Então é um ciclo, uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e fortalecendo cada vez mais isso. Daí os homens mais românticos se declaram para as mulheres e são dispensados, trocados ou traídos por cafajestes, por justamente esses homens que não são tão emotivos e estão mais no polo masculino. E daí esses homens ficam revoltados, dizendo que as mulheres falam uma coisa e fazem outras escolhas. E realmente eles têm razão, mas não é culpa só das mulheres, é culpa de todo o sistema de polaridade que está se perdendo. Uma coisa é o cara gostar de você e ter estabilidade emocional. Outra coisa é ele não gostar de você e não se abalar com nada que você faz, porque na verdade ele não está nem aí. E o recado para os homens é: cuidado para você não ser muito emocional, cuidado para você não ser muito emotivo e não demonstrar muita sensibilidade frágil para a mulher. Não é que você não pode ser sensível, você pode ser sensível ao lidar com ela e ao entender ela, ao captar as nuances da emoção dela. Mas você não pode ser sensibilizado e frágil de demonstrar para ela que ela não tem um apoio emocional mais estável em você. Você tem que manter o seu polo de homem e ser homem, ser masculino para essa mulher, porque aí sim ela vai ter essa sensação que é uma fêmea que encontrou um macho da espécie e que esse macho está no polo masculino, e aí sim ela pode descansar no polo feminino. É isso aí.